vamos falar sobre gratidão a Deus, né? Você já agradeceu a Deus hoje? Por você ter acordado? Por você ter saúde? Você já agradeceu a Deus hoje pelo seu emprego, pelo alimento que você teve hoje, né? O seu café da manhã, o seu almoço, o seu café da tarde, né? Alguns, pelo horário, agora são 21h10, um pouco mais. Alguns já até jantaram, né? Mas você já agradeceu a Deus, né, por tudo que você tem hoje? Muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus, né? Nós vivemos aí a correria do dia a dia, nós acordamos, vamos trabalhar, o dia passa rápido, fizemos as nossas orações, mas fizemos mais petições do que agradecemos a Deus. E hoje eu vou falar sobre gratidão, né? Nós devemos agradecer mais a Deus do que pedir. Por que eu vou ao culto no domingo? Por que eu vou à igreja, como alguns têm costume de falar? Eu já ouvi tantas coisas de eu vou lá buscar uma bênção, se você não foi no culto, você perdeu a bênção. Eu diria que nós devemos ir no culto de adoração a Deus, né, no primeiro dia da semana, para agradecer a Deus o que Ele fez por mim, né? Deus, Ele deu seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. Através do sacrifício de Jesus, eu tenho a vida eterna. Os meus pecados foram perdoados. Então eu tenho muito o que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito em minha vida. Mas, infelizmente, muitas vezes nós deixamos de agradecer a Deus, né, o que Ele tem feito e o que Ele já fez, né, pela minha vida. E eu vou trazer um texto que deixa muito claro o quanto nós precisamos agradecer mais a Deus. O texto que eu vou trazer a mensagem hoje é um texto de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do capítulo 17, a partir do versículo 11. Tem muitos salmos que eu poderia usar para nós falarmos de gratidão a Deus. Mas, como eu falei na live passada, que eu iria trazer algumas mensagens baseadas em milagres que Jesus fez. Como eu falei, né, na quarta-feira passada, que os milagres que Jesus fez têm grandes ensinamentos para nós. E este milagre que Jesus fez tem muito a ver com gratidão, muito a ver com nós agradecermos a Deus pelo que Ele tem feito por nós, e tem muito a ver também com aquelas pessoas que negligenciam essa gratidão, pessoas que deixam de agradecer a Deus. Então vamos fazer a leitura. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele.
ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então lhe disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. O quanto nós podemos aprender com este texto? O que esse texto tem a ver com gratidão a Deus, com louvor a Deus, com uma forma de nós demonstrar gratidão a Deus e uma forma também de nós negligenciarmos essa gratidão. O texto fala de 10 leprosos que, ao ouvir, ao ficar sabendo que Jesus estava se aproximando, eles começaram a clamar em alta voz: Jesus, tenha misericórdia de nós. Quando nós olhamos para esta época, a lepra, com uma pessoa com lepra, ela era expulsa da cidade, porque a lepra ela era muito contagiosa, então essas pessoas ficavam fora dos muros da cidade até que elas ficassem curadas. E se elas ficassem curadas, elas iam até o sacerdote, e o sacerdote aí que ia examinar. Se elas estivessem realmente curadas, elas tinham a permissão de voltar para dentro da cidade. Nós devemos dar graças a Deus porque a lepra, ela não faz mais parte das doenças aí que nós já temos bastante. Imagina se nós tivéssemos a lepra entre nós hoje. E já é um motivo de nós sermos gratos a Deus por essa doença tão cruel ser pouco conhecida em nosso país hoje. Então nós somos bastante favorecidos. Mas também eu não posso deixar de falar que a lepra, ela representa para os dias atuais, para os nossos dias, ela representa o pecado. Então, assim como a lepra era uma doença terrível, hoje o pecado representa esta lepra, e nós devemos ficar livre dela. E assim como Jesus curou aqueles 10, ele hoje nos cura de todo o pecado. Mas, como eu falei que o texto de hoje é para nós falarmos sobre gratidão a Deus, vamos então ao nosso texto. Vamos fazer algumas aplicações para hoje, para nós, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem nos dado. Devemos observar a graça triunfante do Senhor Jesus para com aqueles 10 leprosos. Se Jesus tivesse curado apenas um daqueles 10, já seria algo tremendo, Já as pessoas iriam comentar muito, iria já ter uma boa, digamos, uma boa recepção, daquilo que Jesus já havia feito. Mas Jesus ele é tão bondoso, tão generoso, e ele quer ensinar algo tão tremendo através desse milagre, que ele vai curar os 10 leprosos. Jesus, ele é a fonte de graça transbordante. Todos que chegaram até Jesus sempre acharam esta graça transbordante. Ele distribuiu este favor tão liberalmente
que ele ordena aos 10 que vão mostrar aos sacerdotes. Aquelas pessoas clamaram e Jesus cura aqueles 10 leprosos. Ninguém entre nós pode imaginar o júbilo, o sentido de entender a cura destes 10 leprosos. Imagina uma pessoa que está praticamente condenada, expulsa da cidade, e agora ela tem a oportunidade de ser curada. E quando Jesus manda eles ir até o sacerdote, eles entenderam que Jesus tinha feito este milagre. E que a partir do momento que eles fossem, aquela lepra iria desaparecer, né? E então, nós devemos olhar para o que Jesus quis nos ensinar ao curar estes 10 leprosos. Mas nós lemos no texto que quando eles foram mostrar para os sacerdotes, todos eles creram em Jesus, que Jesus iria curar eles da lepra. E todos vão aos sacerdotes. Mas somente um voltou para expressar gratidão. Deveria ser algo mais natural do mundo, mas o mundo está seco por falta de gratidão a Deus. Quando nós olhamos a gravidade daquela doença, quando aqueles homens olhassem para a sua pele e sentissem que estavam sendo curados, todos eles deveriam voltar imediatamente para prestar louvor a Deus, para prestar gratidão a Deus, se prostrar, aos pés de Jesus e louvá-lo, com alegria, porque eles estavam curados. Agora, notemos aqui que existe mais pessoas que recebem benefícios do que chegam a dar louvor por eles. 9 pessoas curadas não voltaram, mas uma que glorifica a Deus daquelas 10. Jesus sabia que eles não voltariam. Jesus sabia que só um voltaria. Mas qual a diferença que tem acontecido para os dias atuais? Quantas pessoas recebem bênçãos, recebem o ar diariamente para respirar, recebem o alimento, têm saúde, têm livramentos todos os dias, mas quantas pessoas têm agradecido a Deus? Quantas pessoas têm dobrado o joelho para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito? E isso são coisas diárias que acontecem. Mas nós queremos receber cada vez mais e mais de Deus, mas pouco fazemos para agradecer a Deus. E Jesus, assim como ele sabia que aqueles homens não voltariam, ele fez questão de deixar por escrito para que nós pudéssemos aprender um pouco mais hoje que nós precisamos agradecer mais a Deus. Infelizmente, o mundo religioso hoje vive em torno de curas e milagres. Mas o texto deixa claro que aqueles homens foram curados, mas não voltaram para agradecer a Deus. E, infelizmente, algumas pessoas defendem que se houver um milagre físico, que se Deus efetuar um milagre grandioso na sua vida, elas seriam mais gratas a Deus. As pessoas querem ver
Deus agindo. Mas as pessoas não querem ver Deus agindo no sustento diário, na saúde. A própria chuva que Deus manda para nós já é uma grande bênção. Eu costumo dizer que tem uma grande quantidade de pessoas que depende tanto da natureza. Olhamos aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quantos agricultores que vivem da soja, do arroz, são os mais fortes aqui, mas se nós olharmos em todo o Brasil, olha como que é a agricultura. O quanto essas pessoas dependem do clima, quanto elas dependem da chuva, em uma quantidade que não pode ser pouca e nem pode ser muito. E se nós olharmos neste ano, a safra foi recorde, tanto na colheita de arroz como na colheita de soja. Mas agora eu pergunto para vocês, quanto desses agricultores que dependem diretamente do agir de Deus têm agradecido a Deus? Muito poucos. Assim como Jesus falou para aqueles 10, somente um voltou. E nós não plantamos, não colhemos, como esses agricultores, mas olhe para você. Hoje, quantas pessoas têm perdido seus entes queridos com esta pandemia? Quantas pessoas têm perdido seu emprego? Quantas pessoas têm faltado o alimento? Têm vivido uma vida bem complicada, por conta desta pandemia? Mas você, que tem o seu alimento diário, que está trabalhando, que está com saúde, que não perdeu nenhum ente querido, o quanto você tem para agradecer a Deus? Tem um pregador que disse uma vez que nós recebemos um continente de misericórdia e só devolvemos uma ilha de louvor. Ele nos dá a bênção todas as manhãs. Só de nós acordarmos já é uma bênção. Grande é a sua fidelidade. No entanto, nós deixamos os anos passar e raras vezes observamos um dia de louvor. Se nós olharmos para os ensinamentos hoje, nós temos o costume de dizer que o dia separado para Deus é o domingo. Mas quantos de vocês que estão me assistindo nesta live ou que vão assistir aí futuramente, que sequer separa 1h30 no domingo para louvar a Deus, para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você? E quantos de vocês que estão me ouvindo que são cristãos, mas que não têm prazer na comunhão com os irmãos, não têm prazer de estar reunido no domingo para louvar a Deus? Quantos de vocês acordam de manhã no domingo e até pensam em ir num culto, mas o seu pensamento é de agradar a Deus, é de agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que Deus já tem feito por você? Ou seu pensamento é de ir ao culto para receber algo em troca? Meus amados, o maior presente que Deus poderia nos dar, Ele já nos deu. É Jesus morrendo pelos nossos pecados. É o maior milagre. Muitas pessoas buscam falar em outras línguas, ter dons para curar, dons para adivinhar, mas o maior dom é o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus morando dentro de nós. Isto não é motivo para agradecer, não é motivo para você fazer de tudo para
no domingo estar reunido com os irmãos, reunido como igreja, para cultuar a Deus, para prestar louvor a Deus. Um louvor que é fruto de um coração agradecido. Procure olhar para este texto e ver que nós olhamos para 10 homens que foram curados. Agora talvez você esteja procurando algo maior. Mas o que é maior do que Deus fez por estes homens? Imagina, você tem uma doença que na época era praticamente incurável. Não tinha remédio, a pessoa ela era separada da comunidade, dos familiares, e ela ficava lá jogada no tempo. Qual milagre você quer para a sua vida? Qual milagre você quer para poder prestar louvor a Deus? Para aquele homem que voltou para agradecer a Deus, quando ele viu a sua pele sendo restaurada, já foi um grande motivo para ele voltar e prestar louvor a Deus. E como eu já falei agora há pouco, e você que já teve os seus pecados perdoados? E você que já teve a cura desta lepra, que é representada hoje pelo pecado? O quanto você tem para agradecer a Deus? É triste ver que, sendo Deus inteiramente bondade, o homem é inteiramente ingratidão. O quanto nós precisamos crescer nesta área, na área da gratidão, de ser mais grato a Deus pelo que Ele faz por nós. O ar que nós respiramos, se por um instante Deus cessar o ar. Agora, com esta pandemia, o quanto tem se falado em oxigênio, né? O quanto as pessoas necessitam de respirar, e aí recebem o auxílio do oxigênio para poder respirar. E poucas pessoas olham para isto de uma forma que Deus está no controle. Agora imagine Deus cessar o oxigênio. O que nós vamos respirar? Se Deus cessar a chuva, se Deus esconder o sol, que seria de nós? O quanto nós devemos agradecer a Deus. Agora, existe, porém, algo mais notável que isso, que o número dos que oram é maior do que o número dos que louvam. Afinal, os 10 leprosos oraram. Lembra do começo do texto que quando Jesus está se aproximando, eles não começaram a clamar a Jesus? Mestre, tenha piedade de nós, tenha misericórdia. E eles estavam orando a Deus, orando, e Jesus ouviu as suas orações. E é triste de ver neste texto que 10 homens oraram a Deus e um homem voltou para agradecer a Deus. Você tem orado mais e tem agradecido menos a Deus, ou você tem agradecido mais do que tem orado? Por fraca que estava a voz daqueles homens, o texto não diz quanto tempo eles já estavam ali fora da cidade. O texto não diz qual era o diagnóstico, né? Como que ele estava, se estava tão avançado a lepra ou se estava no começo. Mas digamos que aqueles homens já estavam há bastante tempo fora da cidade. Digamos que aqueles homens, a lepra já estava num estado bem avançado, que aqueles homens já estavam bastante fracos. Mas eles se uniram
naquele momento e clamaram a Deus. E Jesus ouviu. Eles gritavam: Mestre, tem piedade de nós. Deus, ele é piedoso, é misericordioso. E todas as vezes que nós chegamos a Ele em oração, Ele está pronto para nos ouvir. E no mesmo assunto, devemos observar também que mais pessoas obedecem a rituais do que louvam a Deus. Quando Jesus disse: vão mostrar aos sacerdotes, lá se foram todos os 10. Nenhum deles ficou esperando ali para ver se ia ser ou não curado. Mas somente um voltou para contemplar o Salvador, para contemplar Jesus pessoalmente e louvar o seu nome. Nós temos o costume de seguir cartilhas, isso pode, isso não pode, e muitas vezes deixamos de agradecer a Deus. É ainda para a aplicação, nos alcançar mais de perto neste texto, existe muitas pessoas que creem mais do que agradecem a Deus. Aqueles homens, os 10 creram. Nenhum dos 10 duvidaram de Jesus. Quando eles clamam para que Jesus tivesse piedade, e Jesus manda eles ir até os sacerdotes, esta palavra de Jesus vão mostrar aos sacerdotes, eles creram que Jesus iria curar. E eles foram imediatamente. Eles tinham tanta confiança que Jesus tinha o poder para curá-los, que imediatamente eles foram. Eles não ficaram plantados ali, não, vamos esperar, ver se vamos ser curados mesmo, depois nós vamos. Imediatamente eles foram. Eles creram em Cristo, creram em Jesus. Creram que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha o poder para curar. E imediatamente eles foram. Mas somente um reconheceu que Jesus era o Salvador. E quantas pessoas hoje têm até crido em Cristo, creem que Ele é o Filho de Deus, mas não faz nada para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Jesus. Olhamos para o mundo em nossa volta, nós ouvimos as pessoas falar de Deus o tempo todo. Seja numa fila de um banco, de um supermercado, a palavra Deus sai automaticamente da boca das pessoas. Se Deus quiser, Deus é bom, é as palavras que nós mais ouvimos. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Meu Deus. E as pessoas falam de uma forma tão convicta que às vezes dá a impressão de ser cristão, mas não são. Não glorificam a Deus, não agradecem a Deus, não procuram conhecer Jesus, que é o mediador entre Deus e o homem. A única maneira de chegar até Deus é através de Jesus. Então Deus pode estar na sua boca todos os dias e em todos os lugares. Mas se você não voltar para agradecer a Jesus pelo que Ele fez por você, de nada valerá. Você falar, se Deus quiser, Deus é bom, eu acredito em Deus, de nada vai valer essas palavras. Só terá um sentido nessas palavras. Se você crer que Cristo é o Filho de Deus, que Ele tem poder para perdoar os seus pecados, que Ele tem poder para te dar uma nova vida, que Ele morreu para te dar vida e Ele dá em abundância. Mas se você não crer e não voltar para agradecer a Deus, agradecer pelo que Ele fez por você,
essas palavras são todas em vão. Então, meus amados, volte para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por você. E aonde eu posso agradecer a Deus? Numa nova vida. E esta nova vida só pode ser vivida na igreja. A maior mentira que nós contamos para nós mesmos é que nós podemos viver em comunhão com Deus fora da igreja. Não há comunhão com Deus fora da sua igreja. Jesus morreu para estabelecer a igreja aqui na terra, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados e fosse acrescentado na sua igreja. Então, meus amados, não se iluda, não minta para você mesmo. Não há comunhão fora da igreja do nosso Senhor Jesus. Quanto mais longe eu estiver da igreja, mais longe eu estou de Deus. Aqueles 10 homens foram curados, mas somente um voltou para Deus. Quantas pessoas têm recebido bênçãos e mais bênçãos? E muitas pessoas são abençoadas mesmo sem ser da igreja. Olhamos, às vezes as pessoas tentam trazer, né, para o mundo real um pouco de ficção, talvez, e as pessoas, mesmo sem Deus, muitas têm vivido muito bem. Deus manda a chuva tanto para os bons como para os maus. O sol é para todos. E isso pode dar uma falsa impressão que está tudo bem. Muitas pessoas acham que por ser pessoas boas, honestas, não precisam de abrir mão, né, da sua vida, não precisam ser acrescentados na igreja de Jesus, não precisa levar uma vida de obediência, não precisa ser radicais, como muitos acham que quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos radicais. E muitas pessoas acham que por não acontecer nada de errado, está tudo bem. Mas quando nós olhamos para esse texto, 9 homens que foram curados de uma doença terrível. Aqueles homens, eles entraram para dentro da cidade. E aí nós não temos mais nenhum relato da vida daqueles homens. A lepra voltou para aqueles homens? Não temos nada por escrito do que aconteceu com aqueles homens. Mas nós temos por escrito que aquele homem que voltou, é bem provável que ele recebeu muito mais do que apenas aquela cura física, porque ele voltou para agradecer a Deus. Mas aqueles outros 9, por não voltar para agradecer a Deus, não foi retirado a bênção recebida. Não foi retirado a cura tão grandiosa que Jesus fez por eles. Pense nisso. Não quer dizer que tudo vai bem, que tudo está bem na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Ele fez por você. Se você não é um cristão, Cristo morreu por você também. E o que Deus quer é que você volte para agradecer a Ele. Infelizmente, hoje as pessoas facilmente se desviam do Evangelho de Jesus. Segue por um tempo e depois se desviam. A coisa mais natural do mundo isto, e isso é uma tristeza tão grande quando uma pessoa que prova desta nova vida, mas prefere voltar com todos esses motivos que nós temos de engrandecer o nome de Jesus. Se Cristo te salvou e o seu coração está certo, você dirá: devo
louvá-lo mais, devo amá-lo mais. Se você tem convicção do que Jesus fez por você, você não vai se cansar de querer agradar a Deus, de louvar a Deus, de falar o que Deus fez por você. Infelizmente, não tem acontecido isto. Jesus fez vários milagres, mas todos os milagres escritos que Deus deixou na sua Bíblia serve para nós conhecermos mais sobre Deus. Nenhum milagre na Bíblia foi em vão, foi feito fazer por fazer. Então nós devemos olhar para a Bíblia e sempre nós vamos encontrar grandes ensinamentos. Jesus curou aqueles 10 homens, mas apenas um voltou. Mais uma característica de gratidão deste homem foi a prontidão. Ele voltou a Cristo quase imediatamente. O texto não diz também quanto tempo Jesus ficou ali para que aquele homem encontrasse Jesus. Mas Jesus também não demorava muito tempo nos lugares que ele passava. Então, quando aquele homem viu que a sua pele estava sendo restaurada, ele voltou imediatamente. Ele se colocou à disposição, né? Ele começou a praticar ali a prontidão. Jesus ele andava por toda parte fazendo o bem. O homem estava de volta sem demorar. O mais rápido possível ele voltou. E quando você for salvo, quanto mais rápido puder expressar a sua gratidão, melhor. Dizem que os pensamentos reconsiderados são os melhores, mas não é o caso quando o coração está cheio de amor a Cristo. Põe em prática os primeiros pensamentos. Não pare para reconsideração. Volte imediatamente e se coloque à disposição de Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai se encher de bons pensamentos, você vai se encher de coisas boas e você terá muito menos chance de retroceder. A qualidade seguinte do louvor deste homem, né, para nós finalizarmos, foi a espiritualidade daquele homem. Ele percebeu isso. Nós percebemos que na pausa, quando ele para e ele vê que a sua pele está sendo restaurada, ele pensa, né, espiritualmente. Ele não olhou para o que era físico. Fisicamente ele deveria ir imediatamente ao sacerdote. Mas aquele homem foi espiritual, né? Ele estava convicto que Jesus havia purificado. E ele deixou tudo de lado. Aqueles ritos físicos, e agora, espiritualmente, ele estava com o coração engrandecido. Era o seu dever ir ao sacerdote. Receber a ordem de fazer isso, Jesus mesmo ordenou: vão aos sacerdotes. Mas ele não se importou com isso. É muito melhor agradecer a Deus do que seguir coisas físicas. O reino de Deus hoje ele é completamente espiritual. Nada é físico no reino de Deus. É espiritual. E é isso que nós devemos ser, espirituais. Nós buscamos muitas coisas que são físicas e muitas coisas físicas têm nos afastado de Deus. Procure crescer em
em espírito e em verdade. Isso será algo grandioso na sua vida, que você busque agradar a Deus, buscar as coisas do alto. Neste mundo não tem nada de bom. Busque fazer a vontade de Deus. E a última parte, né, deste texto, deixa eu ver a hora já, para não passar muito tempo, já podemos finalizar. A última parte que nós podemos aprender muito com este homem é o que ele fez quando foi perguntado dos outros 9. Quando Jesus perguntou, onde estão os outros 9? Ele não respondeu, né? O texto, ele fica calado e ele não responde. Jesus disse, onde estão os 9? Perguntou 2 vezes. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, mas o adorador estrangeiro não se levantou para dizer, ó Senhor, aqueles lá que o Senhor curou, fugiram, nem deram bola. Eu até falei para eles, vão voltar para agradecer a Deus, mas eles não quiseram. Será que este homem se parece conosco hoje? Será que nós somos assim? Quando acontecem essas coisas entre nós, será que nós nos calamos igual este homem fez? Aquele homem estava com o coração tão engrandecido que não tinha espaço no seu coração para a maldade, para falar mal daqueles outros que não voltaram. E nós facilmente falamos mal dos que não voltaram do que nos enchemos, né, de espiritualidade para agradecer a Deus. O quanto nós podemos aprender. Meus amados, nós temos muitas coisas para fazer, cuidando dos nossos próprios deveres. Vamos deixar de nos preocupar um pouquinho com aqueles que não têm feito, mas procure você fazer algo em prol do reino de Deus. Procure você individualmente fazer algo para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas conheçam Jesus. Faça algo individualmente para que as pessoas saibam que há uma salvação ao seu alcance, que Jesus morreu para lhe dar vida. Faça com que através de você as pessoas conheçam a Jesus, que as pessoas conheçam este plano de salvação. Que seja através de você que as pessoas entendam que sem Cristo não há salvação. Que as pessoas que morrem sem Cristo aqui nesta vida terrena vão para um lugar aonde a chama não se apaga e o verme não morre. O inferno é real, é para todos aqueles que não conhecem a Cristo, que não obedecem ao Evangelho de Jesus. Seja você esta pessoa para anunciar este Evangelho. E se você reconhecer este plano de salvação de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, a partir de agora, o seu compromisso é de louvar e agradecer e engrandecer o nome de Deus. E você faz isso através da sua obediência, através do seu comprometimento, através da sua disposição de anunciar o Evangelho de Jesus. Mas, infelizmente, muitos, em vez de se preocupar em ser útil no reino de Deus, em levar o Evangelho de Jesus a outras pessoas, param para reclamar daqueles que não estão levando. Este homem do texto deixa um ensino tão grande para nós que ele poderia muito bem chegar lá já reclamando: ó Jesus, eu estou aqui.
Aqueles lá não quiseram vir, mas eu estou aqui. Quanto nós podemos aprender com este milagre que Jesus fez por nós? Jesus pergunta para ele: onde estão os outros? Só este homem voltou e aquele homem apenas se cala. Aquele homem estava tão agradecido que ele só queria se prostrar aos pés de Jesus para agradecer a cura que Jesus tinha feito em sua vida. A nossa gratidão, ela deve ser pessoal. E devemos manifestar um amor pessoal. Eu, individualmente, eu amo a doutrina de Cristo. Eu amo os ensinamentos de Jesus. Eu amo obedecer o que diz a palavra de Jesus e tomo muito cuidado para não fazer nada ou ensinar algo que não esteja por escrito na Bíblia. E todos nós, individualmente, devemos fazer isso. Eu, individualmente, eu amo a Igreja de Jesus Cristo. Eu amo estar reunido com os irmãos no primeiro dia da semana para cultuar, para louvar a Deus. Mas, acima de tudo, eu amo Jesus acima de tudo. O meu coração, ele não fica tranquilo antes de eu poder glorificar a Deus pessoalmente e dar graças a Cristo pessoalmente. Talvez aqueles 9 homens que não voltaram, talvez eles estavam, de certa forma, alegres porque Jesus havia curado, e talvez eles podem ter anunciado que Jesus havia curados. E eu acredito que eles tenham feito isso. Mas o homem que voltou para glorificar a Deus, ao se prostrar aos pés de Jesus, aquele homem fez o que era certo. Meus amados, volte para Jesus, para glorificar. Não canse, não importa a distância que você está. Não importa como está a sua vida hoje. Volte para glorificar o nome de Jesus e Ele vai te receber com os braços abertos. Você que é cristão, expresse isso individualmente através do serviço, através de um compromisso para que outras pessoas também possam conhecer Jesus. É muito importante que o nosso amor pessoal a Cristo seja demonstrado com alegria, com sinceridade e, acima de tudo, com muito compromisso pela obra do nosso Senhor Jesus. Que nós não tenhamos que ver para crer em Deus. Em João, capítulo 14 de João, do versículo 8 e 10, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta, né, disse Filipe a Jesus. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Tudo o que Jesus fez foi para que nós conhecêssemos a Deus. E só é possível conhecer a Deus aquele que conhece a Jesus. E aquele homem, ao voltar para agradecer a Jesus, ele glorificou a Deus porque ele reconheceu o que Jesus havia feito por ele. Então, meus amados, não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus. Você quer conhecer a Deus? Vá até Jesus, como aquele homem fez. Esta era a mensagem
de hoje, que nós possamos agradecer a Deus mais do que pedir. Nós pedimos e pouco agradecemos. Agradeça mais a Deus e se contente com o que você tem e busque fazer a vontade de Jesus. Amém? Esta era a mensagem. Que Deus nos abençoe. And we